Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar do sistema circulatório. O sistema circulatório ele é responsável pelo transporte de substâncias dentro do nosso corpo. Que substâncias são essas? Então ele transporta tanto nutrientes quanto oxigênio. Então ele leva para todas as células o oxigênio e os nutrientes propriamente ditos, tá? Mas ele também é responsável pelo quê? Por retirar aquilo que não é utilizado, aquilo que a gente chama de excreta, tá? Aquilo que é lixo. Então ele também é responsável por quê? Por tirar essas excretas e tirar o gás carbônico da circulação, né? Trazer de alguns órgãos para os órgãos responsáveis que vão fazer essa eliminação. Mas eles também, o sistema circulatório também é responsável por levar os hormônios pelo corpo. Como assim? Os hormônios são substâncias que nós produzimos, que elas são gatilhos, é como se fosse um interruptor. Então libera-se um hormônio, o sangue leva esse hormônio e esse hormônio faz algum órgão funcionar com atividades específicas, tá? Mas aí a gente vai aprender sistema hormonal direitinho lá na frente, ok? Por enquanto nós estamos no sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é composto pelo quê? O que tem no sistema circulatório? O que compõe o sistema circulatório? Tá aqui a cola aqui, ó. Coração, veias, artérias, capilares e sangue. Aonde você tem o quê? O coração. O coração, o coração do ser humano, ele é feito de 4 cavidades, tá? 4 partes. Então, são 2 átrios e 2 ventrículos. Então, átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. Os átrios estão na parte de cima do coração, os ventrículos na parte de baixo do coração, tá? Como o coração funciona? O coração, ele é uma bomba. Ele faz o bombeamento do sangue. Então, quando a parte de baixo do coração contrai, a parte de cima relaxa. Quando a parte de cima contrai, a parte de baixo relaxa. Então, é com essas contrações e relaxamentos que o coração faz o sangue circular pelo nosso corpo. E aí ele circula por onde? Dentro das veias e das artérias. Quem são as veias? As veias são vasos fechados, tá? Que tem a parede mais fininha e circula sangue venoso. O que seria sangue venoso? Sangue venoso é sangue com pouco oxigênio e tem maior quantidade de gás carbônico, tá? E as artérias? As artérias são vasos fechados também, né? São tubinhos e que tem a parede mais grossa, mais espessa. A artéria vai circular o sangue arterial. O que vem a ser o sangue arterial? O sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, tá? Aí os vasos capilares. Os vasos capilares, eles são a ligação entre as veias e as artérias. Como funciona? As veias vão ficando fininhas, né? Vão ficando mais fininhas e vira capilar, que aí é o que? São vasos muito fininhos. São esses assim, ó, que dá pra ver às vezes assim, ó, ao lado da mão, né? Aqui assim, às vezes a gente consegue ver aqueles bem fininhos, tá? Que aí são os capilares. Que aí você tem o quê? A veia vem afinando, 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 vira capilar, que continua e vai engrossando, engrossando, vira artéria, ok? Porque ele é a transição entre um e outro, é a ligação entre um e outro, tá? E o sangue propriamente dito. O nosso sangue, ele é constituído basicamente de quê? De 3 células, 3 tipos de células, tá? Nós temos as hemácias,
que são redondinhas, tem a coloração vermelha. Então, as hemácias é que são responsáveis por dar a cor ao nosso sangue, ok? Então, as hemácias, elas são redondinhas, como se fossem pastilhas, vermelhinhas, e que são responsáveis por transportar o oxigênio e o gás carbônico, tá? Mas tem uma questão, a hemácia, ela só transporta oxigênio e gás carbônico se tiver ferro nela. Então, quando o médico fala que vocês estão com anemia, é o quê? A hemácia não tem ferro e aí não consegue transportar direito nem o oxigênio nem gás carbônico. Quando você não tem o oxigênio circulando direito pelo nosso corpo, dá o quê? Cansaço, fraqueza, isso tudo faz parte, são os sintomas da anemia, tá? Então, a hemácia, ela é responsável por transporte de oxigênio e gás carbônico no corpo. Além da hemácia, nós temos o que? As plaquetas. As plaquetas, elas têm um formato retangular, como se fossem plaquinhas realmente. E as plaquetas têm uma função bem legal, que é o que? Elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Complicado? Não, né? O que é a coagulação? É o que? Parar o sangramento. Então, teve um corte, as plaquetas vão se juntando e se empilhando uma à outra. Então, cortou, abriu, né? Fez um buraco. Aí, ó, as plaquetas vão se juntando, se aglomerando até fechar aquele buraco e aí estanca. Então, faz o que? A coagulação e para o sangramento, tá? Qual é o risco de você não ter essas plaquetas, né? Que quando às vezes as pessoas têm dengue, faz exame para saber a plaqueta, né? A quantidade de plaqueta. Se tiver muito baixa, aí fica em observação até interna. Por quê? Porque se você tiver com a quantidade de plaqueta baixa e tiver um cortezinho, você vai ter sangramento. E se a quantidade for muito mais baixa ainda, você acaba tendo sangramento pela boca, nariz, entendeu? Então, as plaquetas são essenciais também para o nosso corpo. E além das hemácias e das plaquetas, nós temos os leucócitos, que são os nossos anticorpos. Os leucócitos, né, os anticorpos, são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis por eliminar corpos estranhos do nosso organismo. Como assim, Fernanda? Corpo estranho dentro do nosso organismo. Se por acaso entrou uma bactéria ou um vírus ou um fungo, esses anticorpos, né, vão estar lá circulando no nosso sangue, vão estar lá passeando pelas veias e artérias, encontrou uma bactéria. E aí o que ele faz? Ele tem sistemas diferentes. Se essa bactéria for menor que ele pega, engloba essa bactéria, engole essa bactéria e vai digerir, ok? Se ela for maior que ele, ao invés de um anticorpo, esse anticorpo vai se grudar, vem o outro gruda e vão grudando até conseguir eliminar essa bactéria, ok? Então eles têm várias formas, vários sistemas de eliminar esses corpos estranhos do nosso organismo. E aí, nós vimos o que compõe o sistema circulatório. Mas como funciona o sistema circulatório? Primeiro, nós temos dois tipos de circulação: a pequena circulação e a grande circulação. Não, gente, não é difícil. Olha só, é bem fácil, tá? Pequena circulação. O sangue que é pobre em oxigênio, né, o sangue arterial, chega ao coração. Aí ele tá pobre em oxigênio. Então ele vai do coração pro pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele deixa as hemácias, largam o gás carbônico e pegam oxigênio. Então esse sangue de venoso passou a ser arterial. Então ele era pobre em oxigênio, quando ele chega no pulmão ele fica rico em oxigênio. Então ele passa de venoso a arterial.
Aí ele faz o quê? Do pulmão, ele volta pro coração, tá? Então a pequena circulação, bem fácil. Coração, pulmão, pulmão, coração. E a grande circulação? Mais fácil ainda. Do coração pro corpo todo, do corpo todo para o coração. Então, quando o nosso sangue passa pela circulação, pela grande circulação, né, que ele vai pelo corpo todo, quando ele retorna ao coração, ele tá pobre em oxigênio. Aí ele sai dali e vai para a pequena circulação, que ele vai para o pulmão e retorna. Claro isso? Então você tem a pequena circulação e a grande circulação, mas elas estão interligadas. Então nosso sangue, ele tanto passa pela pequena circulação quanto ele passa pela grande circulação, tá? Aí nós temos, né, bem basicamente nós podemos apresentar algumas doenças no nosso sistema circulatório, tá? Dentre elas aí eu já falei da questão da anemia, que é pouca quantidade de ferro, e aí a hemácia não consegue transportar o oxigênio, então dá fraqueza, cansaço, e está diretamente ligada à alimentação e à circulação, ok? Nós podemos ter também, que é muito comum vocês escutarem falar, a questão do infarto. O infarto nada mais é que a morte de uma pequena parte do coração. Então, quando a pessoa se estressa muito, se aborrece muito, se alimenta mal, tem esse risco. Infartou. E aí, o que é esse infarto? É um pedacinho do coração que acaba morrendo. E aí você sobrecarrega todo o restante do órgão, ok? Tem também uma outra doença chamada aneurisma. O aneurisma nada mais é que uma deformação que ocorre numa veia ou numa artéria. Então, como é que isso funciona? Você tem lá, ó, a veia ou a artéria que tem um tubinho, né, um canudo. E aí ocorreu o quê? Um problema e você tem o quê? Ela vai e ela faz como se fosse um balãozinho. E aí você tem um acúmulo ali maior de sangue e pode romper. Se romper, aí leva uma hemorragia, que a gente chama de derrame, e pode levar à morte, tá? Tem também a questão da pressão alta, que todo mundo fala muito, vocês escutam muito falar da pressão alta. A pressão alta nada mais é o quê? Que você tem, o sangue ele fica mais grosso, mais espesso, com muitas substâncias que aí não estão sendo retiradas direito do organismo. E aí o coração tem que fazer mais força para poder bombear esse sangue, tá? E aí a pressão ela se eleva, tá bom? Aí a gente vai ver isso direitinho, muito melhor em outra aula, tá? Fiquem com Deus e até!